Nós vamos respirar bem profundamente. E nós vamos pedindo os guardiões, as baianas, os baianos, os boiadeiros no nosso lar, com muita energia, com muitas espirais, com muitas redes em forma de tela metálica. Nós vamos nesse instante, sentindo a expansão dessa energia para que possamos nos aproximarmos de Ruiz. Vamos sentindo a serenidade de Ruiz, de Maria Amélia, de Eliamar, de Cíntia, de Cássio. Esses espíritos que tanto nos auxiliam no estudo. E de mãos dadas nós vamos ao Hospital Santa Cruz, nos confraternizando com todos os espíritos que estudam junto conosco. E ali no Hospital Santa Cruz, nessa sala iluminada, nós vamos dizendo o quanto queremos a nossa transformação, o quanto queremos dar esse passo, nos olharmos como espíritos eternos e como eternos servidores de Jesus, aprendermos. Deixando o nosso ego de lado, deixando o nosso egoísmo e buscando essa energia do aprendizado, a alegria da confraternização, a gratidão, que nessa tarde o sentimento de gratidão pelo aprendizado nos envolva e nos harmonize. Que seja uma tarde de paz, equilíbrio e muito amparo. Graças a Deus, graças a Jesus. Seria a Umbanda, então, um local mais apropriado para esse tipo de necessidade dos médiuns? Nada pode ser estabelecido como regra geral. O que a Umbanda tem de melhor é que em muitas reuniões mediúnicas espíritas deveria ser examinado com seriedade seu trabalho social com a mediunidade. Lá o povo tem acesso aos espíritos e pode sentir o carinho e as expressões salutares da misericórdia divina. E isso tem sido algo transformador. É aquilo que a gente já vem conversando a todas essas semanas, né? Algo podemos encerrar o capítulo? Necessitamos difundir um conceito de mediunidade de parceria, na qual o médium assuma um papel mais ativo e participativo, e não a função de uma máquina dos espíritos, mas sim um cooperador, um aluno, um amigo, um parceiro colaborador. Para que a gente tenha essa parceria, a gente precisa do quê? De sintonia? Sintonia, União, disciplina. união, né, entre nós aqui. Mas e com o espírito? Para a gente ser participativo, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar, a gente tem que ter conhecimento e tem que ter o autoconhecimento. Mas se a gente não tiver conhecimento, a gente não é participativo. A gente precisa conhecer. Assim, para entender, né? Tá certo. Sem conhecer, sem aprender, né? Eu marquei o outro parágrafo da mediunidade, que é força sistêmica. Mediunidade é força sistêmica interativa, e não apenas uma faculdade para exercício em laboratórios fechados,
em 90 minutos de reuniões nos grupos doutrinários. Dá para você esmiuçar isso para mim, por favor? A gente sempre fala que a mediunidade, ela não está dentro somente daqueles 90 minutos. Você é médium o tempo inteiro. Entendeu? Não significa que você vai estar incorporando 24 horas por dia. Mas você, assim, necessita pensar como médium. Entendeu? Então, eu estou num lugar, rastreia, como que eu estou me sentindo? Se eu estou bem, então tá tudo certo. Mas se eu não estou bem, cheguei bem e não estou bem, rastreia. O que que aconteceu? Por que que aconteceu isso? Não estou vendo nada, mas tem algo ali que há alguma tristeza. Então isso não é meu. Então, se isso não é meu, eu vou me proteger e eu vou me fortalecer. Entendeu? Ter médio durante 24 horas não significa você passar o dia inteiro incorporada, mas significa você estar utilizando todas as suas percepções para entender onde você está, se você está sendo assediado, se você está percebendo o ambiente de uma forma diferente, entendeu? E aí, às vezes, né, quando a gente fala dos cordões, não tá, a gente está super bem. Mas aquelas pessoas que nós temos ligação não estão bem. E a gente não consegue compreender. E ali, o teu mal-estar é esse, Entendi também. entendeu? Então, pessoas que a gente permite essa ligação, a gente sente. Então, se ela está irritada, a gente vai sentir uma certa irritabilidade. Se ela está passando mal, a gente vai se sentir também. Por quê? Porque a gente abriu, a gente permitiu isso. Então, quando a gente fala assim, a expansão desses cordões, o que é dele, o que é meu, é um exercício que a gente pode fazer diariamente. Não é desejando mal para a pessoa, porque essas pessoas são as mais próximas de nós, são os nossos filhos, são os nossos parentes. Só de pensar já faz um vínculo. Aqui em casa, vocês só de pensarem no pingo de luz já faz um vínculo. Você imagina como a gente às vezes fica. A gente fica assim, né? Quem é quem? Às vezes vem, quem é a pessoa, e aí a gente faz a vibração, mas que ela fique bem. Porque a gente precisa andar também, né? Porque senão a gente vai ficar doidinho, entendeu? Mas o médium 24 horas é isso, né? Mas com o tempo a Atenção. gente vai ganhando um discernimento e a gente consegue sair com mais facilidade, tá? Algo mais? Mediunidade de parceria, o acesso do povo aos espíritos. Já vimos de quanta importância é a uniformidade dos sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade, quanto maior for o número. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. O Livro dos Médiuns, capítulo 29, item 335. Então, aqui ele está explicando uma casa espírita, tá? Nos agregados, pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. Quanto menor o grupo, mais fácil de se lidar. Quanto maior, maior a dificuldade. Mas eles não são tão homogêneos, porque assim, é natural ser diferente.
como a gente vai trabalhar essa diferença é o quê? Né? Aí que está o quê da questão. Trabalhar as diferenças. Se a gente trabalha com respeito, com aceitação, tá tudo certo. Mas a gente tem que ser sincera, aceitar o outro como ele é, e não como a gente gostaria que ele fosse. A gente consegue fazer isso Às vezes. sem dar nenhum pitaco? Ah, difícil. Hum, A gente sempre acha que tem uma experienciazinha a mais para falar alguma coisa. eu tô falando até no ambiente de trabalho, né? No nosso ambiente, assim. Quando a gente olha e fala assim, ele tinha que fazer outra coisa. A gente E sempre aí? acha que tem um ponto. O que é, Silviane? A gente sempre acha que tem um ponto de vista melhor ou diferente, né? Que a gente sabe mais. Mas sabe, eu vejo que a beleza da vida está nisso. Da gente estar aprendendo diariamente, diariamente. Se a gente não achar que está tudo pronto, a Que gente não não tem mais nada para cresce. aprender, né? Não tem mais nada para aprender. Aí a gente. Diariamente, a gente tem algo para aprender. É. Uma, duas, três coisas. É só a gente, né, rastrear. Diga, Você Solange. sabe que um dia a gente, não sei se foi num acolhimento que o Sérgio estava falando em relação a conhecimento, eu e a minha prima Ana Paula, falamos assim, a gente já ao longo dessa vida, a gente já sabe alguma coisa. Depois que eu falei isso, eu passei uns dias pensando, falei, realmente, no todo desse universo, a gente não sabe nada do tamanho da imensidão, da diversidade de conhecimentos, de todas as matérias, de todas as coisas, a gente não sabe nada. Eu fiquei pensando nisso, falei, gente, que tolice a gente achar que a gente sabe alguma coisa. O tanto que a gente cabe, cabe na pontinha da minha unha, do dedo mindinho. Não sabe mesmo. E a Ana Paula ficou braba comigo quando eu falei que eu não sabia nada. As duas ficaram, mas a Ana Paula ficou mais. Ficou. As duas ficaram. A gente faz Mas a Ana faculdade, a Paula gente subiu nos estuda, tamancos. a gente faz faculdade, a gente faz uma, a gente faz duas, faz pós-graduação, fala, alguma coisa a gente tem que saber, não é possível que a gente não saiba nada. E com tantos anos de vida também, um pouquinho de experiência a gente tem. Fiquei pensando depois, mas que idiotice é minha pensar nisso. Quantas matérias e segmentos de faculdades, de tudo, de vida, de conhecimento existem? Eu não sei, não sei nada da sua área. Eu não sei nada da área, sei lá, da Silviane, não sei nada. Na verdade, eu não tenho conhecimento. Como é que eu posso achar que eu sei? Não sei. E quantas coisas que a gente nem sabe que existem, a gente também não sabe, né? É É, verdade. Me senti ridícula depois. Na hora, realmente me incomodei. Depois eu fiquei pensando, gente, mas que ridículo. Toda razão. Toda razão. Mas é esse o fator. Tem dois fatores aí. O primeiro, né, é o homem velho, né? Bate no ego. Como que eu não sei? Ah, não sabe. Não sabe, não. Digo nem pelo homem velho, não é nem do que fui antes, digo dessa mesma existência, né? Do fato assim, de ter estudado, feito uma faculdade, ter feito outra, feito pós-graduação. Aí a gente diz, pô, a gente estudou, alguma coisa a gente sabe, a Ana Paula também, né? Dentista, fez pós também, alguma coisa a gente sabe, mas depois a gente não pode ficar vendo só no nosso quadradinho, né? Se limitar É a expansão. só no nosso pedacinho, a gente tem que ver o todo desse universo, quantas coisas existem que eu desconheço. Inúmeras. Então, e aí onde que eu falo? No primeiro momento bateu no ego. No segundo foi parar, aí é um homem novo vindo e falando, realmente eu não sei. O homem velho, tá lá cristalizado. O homem novo, eu não sei, é verdade. Por quê? Esse homem novo vai pensar, vai trazer todas as reflexões, vai mexer e falar, tá certo, não sei mesmo. E começa a aceitar. Então a gente começa a ver que há um início de uma transformação. Porque antigamente abraçava o ego e ia ficar. Ia se sentir ofendido porque, né? Como?
gente não sabe. A gente não sabe, né? E aí? Primeira página, ninguém tem nada? Não. Segunda página. Confesso que eu já li todo esse capítulo, mas infelizmente eu só li, eu não marquei. Eu vou reler e vou mais detidamente para marcar alguma coisa que eu já tenha assim, me chamado mais atenção. A última parte, o último parágrafo dessa página aí. Hum, É importante a gente perceber como que as coisas vão acontecendo. Entramos em uma das cabines acompanhando uma senhora de seus 65 anos de idade. Ela se encontrava muito abatida, com tônus vibratório depressivo e sem energia. Era portadora de uma psicosfera pesada, que muito me fez recordar as vibrações que senti nas câmaras dos vibriões no Hospital Esperança. Pai João estava ao lado de Antonino, e irmão Júlio era amparado por outros benfeitores do bem. Tão logo ela entrou, Antonino captou-lhe o clima espiritual e entrou na faixa do trabalho. Observei que foi estabelecida uma ponte de energias entre o abdômen da senhora e a testa do medianeiro, como se ele sugasse uma força dela. A cena recordava uma mangueira transparente na qual se podia ver a água passando ligeira, com a diferença de que ali tudo era em estado gasoso. Não se passou um minuto do acontecido, e ao olhar novamente para ela, observei que uma capa de energias foi tirada de cima dela. A visão agora era outra. Antes era como se ela estivesse toda envolva em um véu tênue de cor terra, que nos impedia de perceber detalhes de seus traços fisionômicos e perispirituais. O diálogo começou entre Júlio e a mulher. O que eu quis falar aqui é o seguinte: nós estamos vendo o que está acontecendo num trabalho, né? Uhum. E você vê que o Antonino, ele estabeleceu uma ligação com a mulher e já fez uma limpeza nela, né? Tirando algumas energias tal. Lembrando o que a Valéria falou agora há pouco, né? Médium é médium 24 horas por dia. Isso acontece também sem a gente saber, se a gente não estiver atento, quando você encontra uma pessoa que não está bem. A gente estabelece essa ligação e faz talvez essa limpeza sem a gente perceber. Mas se a gente Involuntariamente. isso, mas se a gente não tiver estudado, se a gente não tiver consciente das coisas que acontecem, não tiver orando e vigiando, a gente fica com aquela energia para nós. Entendi. E aí começa a Atento. passar mal. Uhum. ó, nesse capítulo, o que é interessante é isso, né? Meu nome é Janice, o que traz a nossa casa? Estou com um problema muito sério na família. Frequento outra casa espírita, mas ouvi falar das atividades de tratamento espirituais de você e resolvi consultá-los para receber amparo e orientação. O que acontece, minha irmã? Eu tenho um filho que é magistrado e ele está em coma em um hospital no Rio de Janeiro. Bastou que ela falasse essa frase e a mente de Antonino, como se estivesse numa sensação vertiginosa, buscou todas as lembranças de episódios envolvendo suas atividades noturnas durante o sono físico. O nome dele é Felício. Ele se envolveu em terríveis atitudes com criminosos e adoeceu. Quando consegui dissuadi-lo de várias ações infelizes, ele tombou em coma profundo e assim se encontra há algum tempo. Por minha vez, mesmo sendo espírita, encontro-me sem forças e sem orientação sobre como proceder diante da situação. Tenho recebido passes e conforto na casa abençoada que frequento. Todavia, uma amiga querida que também colabora nas tarefas teve a intuição de que eu precisava procurar um lugar para realizar trabalhos mais específicos e recebi a indicação de procurar este centro. Olha a espiritualidade trabalhando. É.
Eles sabiam que ela estava fraca e eles já sabiam que ela também seria atracada. Ela estava na mesma forma, porque ela que fazia a sustentação do filho. Era ela que abria os olhos do filho. Então ela tinha o mesmo nível de ataque, mas ela não caía da mesma forma que o Felício, por quê? Porque ela era espírita, então ela já lutava contra isso. Mas não significa que ela não ia receber, perceber as dificuldades, ela precisava de ajuda, tá? E aí eles falam, indagou o Júlio, e como a senhora está se sentindo? Por incrível que pareça, desde que entrei nesta sala, estou me sentindo tão bem como não me sinto há muito tempo. Parece que algo muito ruim foi tirado de mim. Você vê que o Antonino não falou nada. E é isso que o Sérgio fala. O médium ele trabalha dessa forma, porque ele consegue ver e tem toda a espiritualidade ali. Então, muitas vezes, aquela história que assim, a gente tem que fazer uma sala, a gente tem que estar ali, não é a realidade. É a realidade por quê? Porque senão o assistido não vai entender. Mas se a gente se abrir, a gente consegue. Se a gente se abrir com um copo de água, a gente está curado. É aquilo que Jesus falava. Vós sois deuses. Se a gente acreditar, mas o problema qual é? É que a gente acredita com ego. E não no sentido de energia, né? Eu posso, eu quero, eu faço. Mas sem estar lá cutucando, batendo no peito como se fosse o melhor. Mas sim, Deus, me ajuda, me dá força. Sabe, fala com o coração. Eu preciso disso. Eu quero essa transformação. Ela foi ali porque ela queria o quê? Ajuda para ela, mas ela queria ajuda para o filho. Então, assim, a gente vai parar aqui porque já são 6:02. Mas eu acho que é legal a gente reler, tirar todas as dúvidas e ver principalmente como essa espiritualidade trabalha. Não é só com ela. É assim todos os trabalhos. Todos os trabalhos. Eles sabem um pouquinho de. Um pouquinho não, tudo de cada um de nós. E muitas vezes a gente acha que tem que fazer toda aquela. Eu não estou discordando que a gente precise fazer salas de socorro. Sim. Mas a gente precisa compreender o porquê que a gente precisa fazer as salas de socorro. Se a gente está em vibração, por que a gente não consegue mudar o nosso tônus vibratório? O que está nos impedindo? É uma reflexão para todos nós. Para todos nós. Né, Cessé? Sempre. Onde que nós paramos? Por incrível que pareça, desde que entrei nessa casa, né? E o que a senhora espera, paramos aqui. E o que a senhora espera,